E diz a Bíblia que depois de falar dessas coisas, Jesus Cristo desceu para o Getsêmani. Trava uma batalha de sangrento suor, onde ele se curva com o rosto no chão, o Criador do universo, o eterno Filho de Deus, o bendito Filho de Deus. Naquele momento estava suando sangue, travando a mais dramática batalha da história da humanidade, porque ali se decidia o rumo e o destino da humanidade. E o Senhor Jesus Cristo revela a Pedro, Tiago e João: ficai comigo. A minha alma está profundamente triste até a morte. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. E diz a Bíblia que o Senhor Jesus Cristo se retira e ora, dizendo: Pai, se possível, passe de mim este cálice, mas seja feita a tua vontade, não a minha. E quando Jesus Cristo volta para os seus 3 discípulos, entre eles Pedro, eles estavam dormindo. E Jesus acorda Pedro e disse: Pedro, não pudeste vigiar nem uma hora? O mesmo Pedro que falara para Jesus ousadamente, que estava pronto a sofrer, a morrer, a ser preso, agora está dormindo na mais titânica batalha da humanidade. Por 3 vezes Jesus Cristo ora, por 3 vezes Jesus Cristo volta e encontra Pedro e os seus condiscípulos dormindo, até que chega Judas capitaneando a multidão fortemente armada para prender o Filho de Deus. Pedro saca da sua espada e corta a orelha de Malco. E Jesus disse: Pedro, guarda a tua espada. Não é esta luta que nós devemos travar. E diz a Bíblia então que lançam mão de Jesus, prendem Jesus e levam Jesus para o Sinédrio. E diz o texto bíblico que Pedro começa a seguir a Jesus de longe. E se não bastasse isso, acompanhado por João, ele entra lá dentro do pátio da casa do sumo sacerdote e se mistura com aqueles que zombam e escarnecem de Cristo. E não tardou para que alguém chegasse e dissesse: tu és um dos dele. E Pedro negou decisivamente que conhecesse Jesus. Outro se aproximou e disse: tu falas como um galileu. E ele agora jura que não conhece Jesus. Outra pessoa se aproxima e diz: sim, tu és discípulo dele. E diz a Bíblia que Pedro começa a praguejar e a falar impropérios, dizendo que não conhecia Jesus. E nesse momento, o galo cantou. E Pedro olhando para Jesus, Jesus olhando para Pedro, Pedro cai em si e desata a chorar. E sai daquele local, naquela noite tenebrosa, chutando pedras por meio dos olivais da cidade de Jerusalém. Ele vai para sua casa, alaga o seu leito, ele chora, ele se derrete em lágrimas. Esse homem pensa que não tem mais nada na vida. Ele era considerado Pedro, fragmento de pedra, mas ele na verdade é pó. Ele nega o seu nome, ele nega a sua fé, ele nega o seu Senhor, ele nega o seu apostolado. Jesus Cristo é levado na sexta-feira cedo para o pretório de Pilatos, é condenado à morte, é crucificado. Depois de 3 dias, Jesus Cristo ressuscita dentre os mortos, e na manhã da ressurreição as mulheres vão ao sepulcro. E então o anjo de Deus diz para aquelas mulheres que estavam lá no sepulcro: estais buscando entre os mortos aquele que vive. Ele não está mais aqui, ele ressuscitou, como havia dito. Ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia, lá o vereis. Note você que Jesus Cristo faz menção especificamente de Pedro. E por que o faz? Não é porque Jesus considerava Pedro mais importante do que os outros. É porque possivelmente a essas alturas Pedro não se considerava mais discípulo. Possivelmente Pedro pensasse que não haveria mais remédio, nem mais solução, nem mais restauração para a sua vida. Possivelmente Pedro estava pensando que acabara-se completamente o grande projeto da sua vida de ser um discípulo do Filho de Deus. Na verdade, Pedro estava desistindo de tudo, mas Jesus não desistiu dele. Pedro vai para Galileia e diz para os seus colegas: eu vou pescar. Acompanharam então a Pedro, ele era um líder,
nas coisas boas e também nas coisas ruins. E eles foram pescar naquela noite eles nada apanharam. Quando foi de madrugada, aparece alguém na praia. E logo eles entendem que é Jesus. Quando Jesus se dirige aos que estão lá no barco: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? E eles respondem: não, nós nada apanhamos. E Jesus disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Quando lançam as redes vêm cheias de peixes. E João diz para Pedro: é o Senhor Jesus. E Pedro salta e vai ao encontro de Jesus. E Jesus prepara uma refeição para Pedro. E então lhe pergunta à parte: Pedro, tu me amas? Ele diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus então disse: então pastorei as minhas ovelhas. Pela segunda vez Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Ele diz: Senhor, eu te amo, tu sabes de todas as coisas, eu te amo, então pastorei os meus cordeiros. Pela terceira vez Jesus Cristo pergunta: Pedro, tu me amas? Ele se entristeceu por Jesus ter lhe perguntado a terceira vez, diz: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: então pastorei as minhas ovelhas. Neste momento Jesus restaura Pedro. Neste momento Jesus cura a memória de Pedro, colocando ali uma fogueira. Exatamente, foi numa fogueira que Pedro negou Jesus, e Jesus constrói o mesmo cenário para que Pedro pudesse ter a sua memória curada. Jesus pergunta 3 vezes, porque Pedro negou 3 vezes, e Jesus queria curar a alma de Pedro, as emoções de Pedro, o coração de Pedro. E naquele momento, Pedro é restaurado, Pedro se volta para Jesus. Pedro se transforma num discípulo, num apóstolo cheio do Espírito Santo, um pregador poderoso, que vai levar milhares de pessoas a Cristo, um homem poderoso em obras, que vai realizar grandes prodígios e milagres pelo poder de Deus, pela ação do Espírito Santo na sua vida. Jesus o restaura, Jesus o levanta, Jesus o usa e o instrumentaliza para a glória do seu nome. Eu não sei como é que está a sua vida. Eu não sei se você caiu. Eu não sei se você está afastado da igreja. Eu não sei se você abandonou a fé e abandonou a igreja e abandonou a Deus, e você pensa que não tem mais jeito, não tem mais saída para a sua vida. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que há esperança para você, porque Jesus não abre mão da sua vida. Você é precioso para Ele e Ele quer você para Ele, e Ele está pronto a ir às últimas consequências para restaurar você, para ter você de volta e para fazer de você um instrumento de bênção, um vaso de honra nas suas mãos. Esta é a hora da sua volta para Deus. Esta é a hora que Deus quer fazer um milagre também no seu coração e na sua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Verdade e Vida, mostrando o caminho do perdão e da vida eterna. Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.